foi quando o Zé Wegewelder, que trabalhava também na Bloch, ele chamou Jacó, aí ele me chamava de Jacó, não era mais Alberto. A gente precisa fazer uma revista, eu estava fechando. Eu sugeri a ele contar a história do Anísio Silva. Anísio Silva era um cantor que estava no auge. Ninguém me lembra, ninguém me esqueça até. Bem, peguei a história dele, ele foi um garoto, trabalhou em farmácia, e peguei um menino da Catacumba para fazer ele na infância e depois com ele contando a história. Foi capa da revista, e aí eu comecei a sugerir matérias. Tá ótimo, Jacó, vai fazer. Eu ficava ali vendo a entrevista, o acontecimento, porque se a coisa era triste ou se era alegre, a pessoa passava aquilo, né? Dava uma gargalhada, se a coisa... Eu fazia a foto, quer dizer, sempre que eu chegava, a matéria chegava no jornal, casava a foto com a reportagem. Não era aquela coisa que falou o homem parado, coisa e uma foto dele chorando, rindo, não tinha. Mas era o que eu fazia, mas porque eu gostava de ver, de ouvir. Às vezes ficava constrangido, que vinha na minha cabeça a ideia para perguntar uma coisa. O colega, às vezes ficava constrangido de o colega não ficar satisfeito. Às vezes eu falava no ouvido dele, pergunta isso e assim. E às vezes eu perguntava para alguns outros colegas que eram mais coisas, eu perguntava, fazia a pergunta direto, e às vezes a minha pergunta era o lead da matéria. Eu penetrava dentro da pessoa, do assunto, e descobria talvez sentia, sensibilidade talvez. Então com isso eu fui crescendo profissionalmente. Pelé foi uma Miss, eu me esqueço o nome dela, é uma negra que foi Miss. E o Pelé, ele veio, você vê, eu era uma pessoa que, não sei se as coisas davam certo para mim, ele veio no Rio, ele jogava em São Paulo, ele veio jogar no Rio, chegou, me lembro qual jogo, eu peguei essa menina em Petrópolis, peguei o carro de reportagem, trouxe ela de Petrópolis e apresentei o Pelé aqui. E fiz fotos dos dois juntos, que é a rainha e o rei. Foi a matéria do Jornal do Brasil. Uma das coisas que na profissão que eu encontrei que era difícil de coisa é o ciúme. Você fazia um bom trabalho, raramente vinha um, dois para dizer, poxa, parabéns. O resto ficava de cara feia com você. O ciúme, me botavam para fazer só ciclo do caderno e coisa. Mas às vezes eu ia para a rua, descobria uma coisa, fazia, evaporava. E com isso eu fiquei. Você tem que mostrar que fez um bom trabalho para que aquilo seja um exemplo para outras pessoas. Eu era um profissional. Eu não sei se todo mundo é assim. Você esquece que você é uma pessoa, você esquece que é um ser humano. Você é a pessoa que quer... Então, você se mete às vezes em coisas... Você não pensa em você, que pode te machucar, que pode te quebrar, que pode ser morto. Por isso que morrem muitos colegas assim. A perimetral estava sendo construída, faltava um trecho, e eu tinha que mostrar aquele trecho que começou e o trecho que acabou, que ia fazer. Acabou não, o trecho que ia fazer. Aí eu vi um telhado. Eu pulei no telhado para fotografar.
Só que aquelas telhas francesas, aquilo quebrou, eu desci, as pernas ficam em carne viva. Sorte que tinha a madeira que chama... Eu fiquei preso ali, vigas. Das vigas, vigas. Aí foi a época da ditadura. O militar pegou um revólver, aí, mas ele me viu com a máquina, ele podia me dar um tiro. Eu tive um filho que é o Roberto, que passou pelo Globo, passou pelo Jornal da Barra que tinha aqui, foi editor do Jornal Dia, de fotografia, e o filho dele hoje está no Globo. Então a geração, o Jacozinho, o Jacó, também, então os dois filhos homens tornaram-se fotógrafos. E agora o neto também seguiu a carreira. A França mandou uma esquadra aqui para proteger os pescadores franceses. E aí a Marinha Brasileira tomou... Então ia haver um confronto da Marinha brasileira com a francesa. Eu estava num navio, né, mas tem um nome. E tinha um helicóptero. Os coleguinhas ficou com medo podia realmente ser abatido o helicóptero e a gente morria, né? Mas eu topei e eu fotografei porque quando chegou a esquadra brasileira, a esquadra francesa deu a volta. Foi até uma matéria do Fatos e Fotos. E saiu a matéria mostrando e tudo. Foi quando a Marinha deu uma condecoração, Mérito Tamandaré. Eu fui condecorado, o Arnaldo Nisquier, Fernando Pinto, Alberto Diniz. Eu fui fazer a cirurgia. A memória que olha, hoje em dia, ficou assim, a memória que eu tinha. Eu não levei nenhum papel para anotar, quer dizer, eu estava doente, eu não tinha caneta nem papel, só observando e ouvindo as coisas, o nome dos médicos, do enfermeiro, dos pacientes sofrendo, tinha pacientes sofrendo, teve um que estava na beira começou a sangrar, e aí atenderam ele. Eu fui para casa e escrevi umas 10 laudas. Aí já tinha máquina de escrever. O Jornal Brasil publicou uma página inteira, não sei se está ali, uma página inteira, não tinha foto, só texto. E aí eu ganhei, o Chacrinha me deu com essa matéria, na época era o melhor repórter, o troféu, tem aí o troféu, melhor repórter. Eu fiz uma vez uma foto na Praça Tiradentes ali, 2 PMs caindo, um flagrante bonito, caindo do carro, que eu podia ter mandado para o Prêmio S, com certeza ia ganhar. Foi quando eu fiz a foto da freira debaixo o ônibus bateu nela, ela caiu, e ia passar em cima dela, tinha um senhor que gritou com a mão, para. O Jornal do Brasil deu o título de quase atropelamento, mas eu acho que o título seria a mão de Deus, que é a mão do homem para parar. A foto tem aí, a mão de Deus. Essa foto aí, o Luiz Paulo Coutinho, que era o chefe de reportagem do Jornal do Brasil, ele, no dia que encerrava o Prêmio S, ele disse: Jacó, manda aquela foto da freira. Pô, eu fiquei assim, aí ele ligou para o departamento fotográfico para ampliar, e deu as fotos, leva essas fotos, essa foto é boa. E ele tinha razão, eu ganhei o Prêmio S, melhor foto do ano, da freira debaixo do ônibus.
Eu que queria escrever minhas histórias, comecei a escrever o período da ditadura, eu queria escrever histórias da catacumba, das favelas. O que aconteceu? Eu não tenho mais ânimo. Eu passava deitado aí o dia inteiro, quase deitado. Muito obrigado, Sr. Jacó. Muito obrigada. Não sei se a história para vocês é boa, né?